Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Hoje é 10 de maio, Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus, uma doença que atinge cerca de 200 mil pessoas no Brasil. Para se ter uma ideia da importância dada pelas autoridades de saúde a este assunto, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, receberá uma iluminação roxa, cor usada mundialmente para caracterizar a campanha contra a doença. E para falar sobre o assunto, conversaremos por telefone com o médico reumatologista Dr. Frederico Marcondes. Doutor, em primeiro lugar, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Jornal da Cidade. Bom dia, obrigado pelo convite e um bom dia também aí a toda a audiência. Doutor, nós ouvimos muitas vezes falar do lúpus, mas não é uma doença que é tão conhecida da nossa população. O lúpus, até esse é um dos grandes motivos de se ter um dia mundial de atenção aos pacientes com lúpus. Como se trata de uma doença mais rara e que, por outro lado, é uma doença crônica, né? Os pacientes vão conviver com ela pro resto da vida deles. Isso, de fato, acaba sendo um grande problema que a gente tem do entendimento das pessoas sobre a doença, né? Ela pode até muitas vezes ser muito falada na mídia, muitas vezes por conta de alguma celebridade ou outra que também tem a doença, mas falar sobre a doença é muito pouco, a gente acaba não tendo uma divulgação muito grande e aí vários mal entendimentos acabam surgindo em decorrência disso. É verdade, doutor, a gente ouve falar muito nas doenças mais atuais, dengue, chikungunya, zika vírus ou então febre amarela, mais recentemente câncer de mama, o toque, existe algumas doenças que estão sempre na mídia. O lúpus aí acabou ficando um pouquinho esquecido e, pelo que eu percebi, são 200 mil pessoas no Brasil. Isso é um dado estimado, né? Mas assim, de fato, que chama atenção quando a gente vai ver percentualmente dentro do número de habitantes que a gente tem no país, pode parecer pouco, mas quando a gente pega um número desse inteiro, 200 mil pessoas, a gente vê que não é algo que deva ser deixado de lado, né? É um número expressivo e muitas dessas pessoas acabam sofrendo muito com a doença por não ter, às vezes, um acesso adequado ao diagnóstico, ao acompanhamento e muitas vezes muito menos ao tratamento, né? E o que o senhor pode falar sobre essa doença para que o ouvinte da Rádio Vinícola conheça um pouco mais a esse respeito? Sim. Bom, o lúpus é uma doença crônica, inflamatória, né? Uma doença que gera inflamação no corpo todo e isso é causado pela formação de anticorpos que o nosso organismo normalmente já produz, mas esses anticorpos eles acabam se virando contra os tecidos e os órgãos do corpo desses pacientes, né? E isso que acaba gerando as várias manifestações que a doença tem. É uma doença, como eu já falei, a princípio considerada rara, mas que atinge uma grande parcela da população e é uma população que na sua maioria é de mulheres jovens, né? Varia uma idade de 16 até 40 anos, pode acometer todas as faixas etárias, mas essa é a mais comum, e o sexo feminino é, assim, disparado o que mais sofre, tendo a relação entre mulher e homem de 9:1, ou seja, a cada 10 pacientes que têm lúpus, 9 são mulheres. Então essa população é uma população de atenção, né? A gente sempre tem que, assim, quando surgir alguns sintomas que são sugestivos, que a gente tem que estar investigando. E quando atinge a mulher, em quais partes do corpo que a doença age e no homem também em quais partes do corpo? Sim. Não tem essa distinção de homem e mulher com relação às manifestações, tá? O que acomete mais a mulher, basicamente, é por uma questão genética e também associada a questões hormonais. Então a mulher, por conta disso, acaba sendo mais acometida. A gente não sabe ainda ao certo, nenhum estudo ainda conseguiu definir todos os meios e os mecanismos de geração da doença.
Então, baseado nisso, a gente tem aí uma gama de manifestações, né? O lúpus pode gerar sintomas que a gente chama de sintomas constitucionais, que podem ser comuns a várias doenças, como fadiga, cansaço, queda do cabelo, febre, uma febre que é recorrente e que não tem assim uma ligação direta com a doença, acaba confundindo muito, e as manifestações que são da própria doença mesmo. A principal é o acometimento da pele, né? O acometimento cutâneo. 80% dos pacientes podem desenvolver a doença cutânea, que se caracteriza por manchas na pele ou feridas, principalmente em áreas expostas ao sol, porque a gente sabe também que os raios ultravioleta, eles ativam a doença, né? Podem deixar ela mais, uma das grandes orientações que a gente dá sempre é de utilização do protetor solar. Também as articulações podem ser acometidas, dando um quadro de artrite, né? Que é a inflamação da articulação. E outros órgãos, principalmente órgãos vitais do nosso organismo, eles também podem ser acometidos, como os rins, o cérebro, o coração, o pulmão, e em graus diferentes, e a gravidade da doença é que vai muitas vezes ditar o tratamento, né? E assim, cada paciente pode desenvolver uma gama dessas manifestações de uma forma completamente diferente do outro. Então essa é a grande dificuldade para a gente dar o diagnóstico. É uma doença que é muito heterogênea, que tem muitas manifestações envolvidas, nem todas acontecem ao mesmo tempo e muitas vezes não se repetem de um paciente para o outro. E as pessoas confundem o lúpus com o câncer, doutor? Olha só, isso até no passado era mais comum, hoje em dia nem tanto, mas ainda há pessoas que confundem o lúpus com câncer, acham que o lúpus é uma doença que é transmissível, tanto sexualmente transmissível, quanto só pelo contato, e isso é um dos principais problemas que a gente encontra para falar de lúpus hoje, porque a má informação, ou a pouca informação, ela é muito grande. O lúpus não é transmissível, ninguém pega lúpus de ter contato com outro paciente de lúpus, muito pelo contrário, porque isso é uma condição do próprio organismo daquele paciente. O contato sexual também não transmite lúpus, porque não é uma doença contagiosa, não é uma doença transmitida por um agente. Então essas questões elas devem ser sempre lembradas para a população no geral, para não estigmatizar ainda mais esses pacientes que já sofrem tanto com a doença, né? E se não tratado pode levar à morte, doutor? Então, o lúpus é uma doença que tratando, ela já tem, lógico que a gente consegue manter um controle na maior parte das vezes, mas tratando ela já pode ter algumas reativações. Sem tratar, de fato, ela pode, dependendo do caso, levar à morte, né? Dependendo do órgão que é cometido, ela pode sim levar o órgão à morte, e não só muitas vezes levar à morte, mas levar a um quadro debilitante para esses pacientes, de tal forma de que a qualidade de vida deles fica totalmente prejudicada. Um exemplo, né, o acometimento renal, que para quem já ouviu falar de lúpus, acaba sendo um dos acometimentos mais frequentes da pessoa ouvir, junto com o acometimento da pele, mas o acometimento renal pode levar a um quadro de insuficiência renal, dessa pessoa ter que fazer hemodiálise no futuro. Então, fazer o tratamento e manter ele de forma correta, sem interrupções, é importantíssimo para diminuir o risco da pessoa evoluir para esses quadros mais graves. E será que existe uma forma de prevenção? Então, prevenir a gente não tem como dizer, porque é algo que está no nosso próprio organismo, né? Tem os gatilhos que ativam a doença, nem todo mundo que tem aquele perfil genético compatível para desenvolver a doença vai desenvolver, precisa desses gatilhos. Mas como são vários gatilhos, é difícil a gente falar que vai passar pela vida sem ter nenhum deles. Então, prevenir a doença em si é algo que não tem como a gente falar. Porém,
prevenir as agudizações da doença depois do diagnóstico, isso a gente tem como falar. E isso assim, está muito baseado, como eu falei, em manter um tratamento regular, em estar acompanhando com o reumatologista com frequência, utilizando as medicações todas que são prescritas, nas doses que foram prescritas, tomando os cuidados devidos de evitar o tabagismo, o etilismo, usar o protetor solar para não ficar se expondo, já que a gente sabe que o raio solar, então, é um fator da doença, manter uma vida mais controlada, né, mais regrada, fazer atividade física, manter uma boa alimentação, isso tudo ajuda a fazer com que a doença fique controlada. Aí a gente consegue evitar, sim, dessas agudizações, né? Mas evitar a doença, realmente, isso a gente não tem como, não tem nada a se fazer, né? Nós estamos conversando aqui durante o programa Jornal da Cidade com o médico reumatologista, Dr. Frederico Marcondes. Doutor, o senhor está no estado do Rio de Janeiro? Sim, estou aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, então, pela participação aqui e pelas informações prestadas aos nossos ouvintes. Tá, agradeço a oportunidade, é sempre bom poder estar falando para as pessoas, para a população no geral, de uma doença que traz tanto sofrimento, né, para os pacientes, e para que elas possam conhecer um pouco mais e ajudar caso conheçam alguém que tenha o lúpus, né? Agradeço aí a oportunidade e agradeço também a audiência, tá? Um grande abraço aí para vocês. Estamos apresentando Jornal da Cidade.